Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos, que o Senhor nos concede de podermos aqui nos nutrir com o sagrado alimento que traz a nutrição para a alma, a palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. É com muita satisfação que nós podemos aqui hoje nos reunir para discutirmos, para expormos e para aprendermos acerca do capítulo 4 do Evangelho de João. Iremos hoje ter a oportunidade de conhecermos e de estudarmos importantes passagens das Escrituras, como por exemplo, o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Vemos também a reação dos seus discípulos diante dessa situação. Vemos muitos samaritanos crerem após verem o testemunho da mulher. E por fim, vemos Jesus fazendo uma cura à distância quando se encontra com o oficial do rei. Boa noite aos que estão conosco. Eu peço a vocês mais uma vez para que deixem a sua curtida, para que compartilhem essa mensagem, para que deixem um amém ou qualquer outra palavra nos comentários, desde que seja edificante, para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue até outras pessoas, para que outros possam também ser abençoados com esta mesma mensagem que você vai ser. Antes de darmos início à nossa pregação expositiva, nós faremos uma breve recapitulação acerca do Evangelho de João como um todo. É importante que nós nos lembremos que a Bíblia Sagrada nos traz, no cânon do Novo Testamento, 4 evangelhos. 3 deles são conhecidos como evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas, porque esses 3 trazem o ministério de Jesus a partir de uma mesma perspectiva. E a parte deles nós temos o Evangelho de João, que tem uma visão mais teológica, mais espiritualizada de Cristo e do seu ministério. O Evangelho de João foi escrito num momento em que a igreja primitiva começava a se deparar com algumas heresias que eram oriundas do gnosticismo grego. Havia heresias que contestavam a divindade de Cristo, havia outras que diziam que ele não havia encarnado, que ele era, por exemplo, como um espírito que por onde andava não deixava pegadas. Outras, como a heresia de Cerinto, dizia que o Cristo cósmico havia descido sobre ele do batismo e havia o abandonado quando ele morreu crucificado, nem consideravam a ressurreição. Não vou me estender nessas questões acerca do gnosticismo, mas quero deixar bem claro que o Evangelho de João, para combater tais heresias, ele procurou justamente estabelecer uma argumentação concisa para provar que a pessoa de Cristo veio em carne e que ela é o próprio Deus que encarnou, para mostrar a todos que Jesus Cristo é Deus e que por ser Deus ele tem de fato poder e autoridade suficiente para perdoar pecados, para nos salvar e para nos dar a vida eterna, mostrando que ele é o nosso único Senhor e Salvador. É somente nele que encontraremos a fonte da água viva. É somente nele que encontraremos a salvação. E é somente nele que encontraremos a vida eterna. João estabelece a sua argumentação já desde os primeiros versículos, quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já dando ênfase logo nos versículos iniciais do seu evangelho, acerca da questão da divindade de Cristo. E depois elencas, de uma maneira seletiva, 7 sinais que são 7 milagres cuidadosamente escolhidos para provar a natureza divina de Jesus Cristo. Uma boa noite aos que estão chegando, aos que estão aqui conosco, se conectando. Nós vamos, a partir de agora, dar início, então, à pregação expositiva do capítulo 4 do Evangelho de João. Antes, faremos uma oração, onde estaremos neste momento pedindo a Deus para que nos dê a iluminação através da pessoa do seu Espírito Santo, para que o seu Espírito esteja conosco,
nos dando a capacidade de compreensão de cada palavra que nós encontramos e que viermos a encontrar ao longo de cada trecho que estivermos estudando. Peço também que, além da iluminação, nos dê a inspiração para que tenhamos condições e capacitação para podermos transmitir àqueles que nos ouvem o significado, a mensagem que está contida na palavra que nos foi revelada ao longo da Bíblia Sagrada. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Então, o capítulo 4, ele se inicia com a seguinte passagem, que tem o seguinte título: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, no caso João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou, uma vez mais, à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. São essas as palavras que nós encontramos na primeira passagem do capítulo 4 do Evangelho de João. Antes de iniciarmos a interpretação deste texto, dessa passagem, ou melhor, vamos iniciar esta interpretação explicando primeiro quem eram os samaritanos. Para isso nós precisamos retornar ao Antigo Testamento e fazermos uma relembrança da própria história do povo de Deus a partir da dinastia de Salomão. Salomão foi o terceiro dos reis de Israel. Depois de Salomão, o reino, que era até então unido, passou a ser um reino dividido. Isso se deu a partir de 932 a.C. O reino do sul passou a se chamar Judá e o reino do norte passou a se chamar Israel. O reino de Israel era formado por 10 das 12 tribos, enquanto que o reino do sul era formado por 2, por Benjamim e por Judá. O fato é que o reino do norte era um reino essencialmente governado
por ímpios, por reis que viviam na contramão da vontade do Senhor. Só para que você tenha uma ideia, no Reino do Norte houve 19 reis diferentes que pertenceram a 10 dinastias ou 10 famílias diferentes, enquanto que no Reino do Sul foram 20 reis de uma única dinastia, de uma única família, de uma única tribo, a tribo de Judá. O Reino do Norte era marcado principalmente pelo pecado de apostasia e de idolatria. Não que isso não ocorresse no Sul. No Sul, no Reino de Judá, também ocorria, mas isso era mais comum em Israel. Em Judá, isso também ocorreu, tanto que também teve o devido castigo quando chegou a sua hora. O fato é que, por conta dos pecados do Reino do Norte de Israel, em 722, os assírios acabaram por fazer aquele reino cativo. E isso fez com que houvesse uma grande deportação, com que os habitantes de Israel, ou da região da Samaria, onde ficava boa parte do território do reino de Israel, fossem deportados para a Síria. E a Síria tinha uma política de não só deportar aqueles a quem ela conquistava, mas ela também fazia com que alguns dos que já haviam sido conquistados fossem levados para uma região que havia sido recém-conquistada. Ou seja, na região da Samaria, aonde ficavam os habitantes do Reino do Norte, das 10 tribos, eles foram levados em parte para a região da Síria e os assírios trouxeram outros povos para aquela região. Havia remanescentes do povo de Deus, de Israel, que ficaram depois que houve a dominação dos assírios, principalmente das tribos de Manassés, de Efraim e de Levi. O fato é que esse remanescente ele foi misturado com outros povos que os assírios haviam dominado. E isso fez com que, com o tempo, eles começassem a perder a sua identidade cultural, aquilo que os caracterizavam como israelitas, como hebreus, como oriundos do povo de Deus. Eles passaram a se tornar um povo miscigenado em termos religiosos, étnicos e culturais. Tanto que, devido a essa miscigenação, quando em 586 o Reino do Sul se tornou cativo da Babilônia, e 70 anos depois eles foram libertos e retornaram da Babilônia a Jerusalém, começando a reconstruir o templo, houve um contato com os samaritanos que queriam participar da reconstrução, porque eles também se julgavam como pertencentes ao povo de Deus, mas aqueles que estavam em Jerusalém, que eram da tribo de Judá e de Benjamim, em sua maioria, que estavam ali representados por Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, recusaram essa ajuda. A partir daí, os samaritanos se revoltaram contra eles, trabalharam de forma contrária à reconstrução do templo, interferindo no governo que dominava aquela região, que eram os medo-persas, anteriormente babilônicos, depois medo-persas, e assim criaram uma série de obstáculos até que o templo e os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Isso criou uma grande animosidade entre judeus e entre os samaritanos. Isso fez com que houvesse uma grande discórdia, diversos conflitos, e com que se surgisse ali uma grande rivalidade. Havia outras particularidades. Os samaritanos, eles seguiam apenas os 5 livros do Pentateuco, e eram os 5 livros adaptados à própria religiosidade dos samaritanos. Era um Pentateuco que não estava escrito em hebraico, mas em samaritano. Eles tinham como local oficial de adoração o Monte Gerizim e não a cidade de Jerusalém, entre algumas outras particularidades. O fato é que esta animosidade, que se acentuou por volta do ano 500 a.C., se tornou ainda maior nos tempos de Jesus. Tanto que os judeus, como as próprias escrituras relatam, eles não se davam bem com os samaritanos, principalmente pelas questões que eu acabei de elencar, uma rivalidade histórica que remontava aos tempos da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, e também por questões de ordem teológica, onde eles somente consideravam sagrados os 5 livros do Pentateuco, enquanto que os judeus tinham por sagrado
todos os livros do Antigo Testamento. O fato é que Jesus, ele vai até a região dos samaritanos com um propósito especial. E nós vamos ver que este propósito é justamente se encontrar com uma mulher, se encontrar com uma pessoa que era rejeitada pela própria sociedade aonde ela vivia, alguém que era vista como uma pecadora, como alguém que talvez praticasse inclusive a prostituição, com uma mulher que pela sua própria condição de gênero já era discriminada entre judeus, como alguém que era estrangeira, como alguém que era improvável de ser salva. E Jesus vai justamente levar a salvação para ela. Vamos acompanhar. Nós vemos na primeira passagem desta perícope que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Nós vemos aqui que os fariseus, eles acompanhavam o ministério de Jesus, o ministério de João Batista, como uma espécie de fiscais religiosos. E eles provavelmente ali viam, analisavam quem fazia mais batismos, quem discipulava mais pessoas, e talvez tentassem ali criar uma rivalidade entre Jesus e João, entre os discípulos de um e os discípulos de outro, ali dando a clara ideia de que eles mediam o valor dos indivíduos, o valor de Jesus, o valor de João, pela quantidade de batismos que eles faziam. Não vou me adentrar aqui no mérito dos batismos em si, como atos religiosos, mas é importante lembrar que o batismo de João era diferente do de Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento, enquanto que o batismo de Jesus já era um ato de confissão de fé na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, vendo aquele movimento e a presença dos fariseus, ele sai então da Judéia, era a região onde ficava Jerusalém, e volta para a Galileia, a região onde fica a cidade de Caná, de Cafarnaum, de Nazaré, e faz esse movimento justamente para evitar conflito com os fariseus, para que não houvesse uma antecipação de toda a perseguição que ele sofreu e que culminou com a sua morte. E aqui as escrituras dizem que quando ele voltava da Judéia para a Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria. A Samaria era uma região que ficava entre a Galileia, que estava ao norte, e a Judéia, que estava ao sul. E sendo uma região habitada por samaritanos, por um povo desprezado pelos judeus, a maioria dos judeus, quando possível, tentava evitar passar por aquela região. No entanto, era o caminho mais curto e muitos também passavam por ali. Mas os mais radicais, os mais conservadores, os mais ortodoxos, eles tinham receio de sofrer uma contaminação cerimonial passando por aquele povo que eles consideravam impuro e pecador. Então muitos se desviavam dali. Mas aqui as escrituras dizem que para Jesus ir da Judéia para a Galileia era-lhe necessário passar pela Samaria. E nós vemos ao longo do texto que essa necessidade era justamente para se encontrar com a mulher samaritana. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Poço que era ainda da época dos patriarcas, que antes de José ir para o Egito, onde veio mais tarde a se tornar governador, havia recebido de seu pai Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nós vemos aqui a riqueza de detalhes que João coloca no Evangelho, expondo, por exemplo, a questão de Jesus estar cansado da viagem e de ter se sentado à beira do poço. Isso expressa um ar de humanidade em Jesus e mostra para aqueles que achavam que ele era um espírito, que ele não era de carne, que ele também se cansava, e nós vamos ver que ele também tinha sede. O relato que aqui nós vemos é que isso ocorreu por volta do meio-dia, em algumas traduções por volta da hora sexta. O fato é que nós não sabemos exatamente se era
ao meio-dia, dentro da nossa convenção atual de horário, que é a mesma convenção do horário romano, ou se seria na hora sexta, conforme a visão judaica, que se corresponderia à nossa concepção hoje de meio-dia, ou se seria, por exemplo, na hora sexta do relógio romano. Dentro de uma visão romana, a hora sexta poderia ser 6 da tarde ou 6 horas da manhã. De qualquer maneira, a hora não importa, mas sim o propósito para o qual Jesus estava lá. E nós vemos que ele estava sentado à beira do poço, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E a própria Escritura nos diz: pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Nós vemos aqui que Jesus, para se dirigir até essa mulher, para chegar até ela, ele precisa quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, ele faz com que o trajeto para ir da Judéia à Galiléia passe obrigatoriamente pela Samaria. Era-lhe necessário. Ele também acaba por fazer com que algumas convenções sociais dos judeus também tivessem que romper. Ele fala com uma mulher, algo que os judeus não faziam em público, principalmente aqueles ligados à atividade sacerdotal. Um rabino não falava nem com a sua própria esposa em público. Imagine aqui Jesus falando com uma mulher que ele nem conhecia, e não só com uma mulher qualquer, mas com uma mulher estrangeira, samaritana, vítima do preconceito dos próprios judeus e talvez do preconceito dos próprios samaritanos, pelo fato dela já ter 5 maridos e de estar com um 6º homem, que provavelmente era seu amante, ou talvez até um cliente com quem ela prestava serviços de prostituição. As Escrituras não falam, mas o enfrentamento e o confrontamento de Jesus em relação a essa mulher, frente a essa situação, nos dá condições de entendermos de que ele estava a confrontando por conta de uma condição pecaminosa. Nós veremos isso mais adiante. O fato é que ele quebra paradigmas, muda o seu trajeto, fala com uma mulher, e não fala com qualquer mulher, mas com uma mulher que o seu povo repudiava por ser uma samaritana. Então, para levar a salvação até essa mulher, ele se despoja de todo e qualquer preconceito que um judeu comum poderia ter, e vai até ela, pede água a ela, e ela se indigna com o fato de ele estar falando com ela, dele dar atenção para ela, algo que ela jamais esperaria que viesse da parte de um judeu. E Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva, ou água viva. Essa foi a resposta de Jesus para ela, quando ela perguntou como que ele, sendo judeu, falava com ela e pedia água para ela. Ele não explicou por que falava, mas ele veio com uma outra afirmação, dizendo que se ela soubesse o dom de Deus, quem falava com ela, ela lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. O que é essa água viva que ele tinha para dar para ela? Essa água viva é muito mais do que a água que ela tinha para dar para ele. A água que a mulher poderia dar para Jesus, tirada de um poço, por meio de um balde, por meio de um cântaro, por meio de um utensílio, era uma água que só servia para saciar a sede do corpo. Mas a água viva de que Jesus falava era muito mais do que a água natural, a água mineral, inodora, insípida e incolor que nós conhecemos e que nós bebemos todo dia. É a água que pode saciar a sede da nossa alma, nos preenchendo totalmente e fazendo com que todos os nossos anseios, tudo aquilo que buscamos e que no mundo nós não encontramos, nós possamos, assim por meio dessa água, nos saciar. A água viva é também uma metáfora do próprio Espírito de Deus que nós recebemos e nos tornamos também habitáculo do Espírito Santo quando nós
aceitamos e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando passamos por um novo nascimento, conduzido por esse mesmo Espírito, deixamos de ser nascidos da carne e passamos a ser nascidos do Espírito, nos tornamos novas criaturas, nos tornamos de fato filhos de Deus. É esta água viva, transformadora, que preenche o nosso vazio, que Cristo tinha para oferecer para essa mulher. A sua própria essência, a sua própria palavra, enfim, a água que dá a vida eterna, aquela que traz a salvação. E disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Nós vemos que ela não tinha entendimento acerca do que Jesus falava. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O que ela queria dizer? Primeiro, ela não tinha compreensão do significado e do sentido espiritual que Jesus falava quando se referia à água viva. Ela achava que essa água viva era simplesmente a água tirada diretamente da nascente no fundo do poço, aonde o solo ou o subsolo rompe o lençol freático e dali brota a água viva. Era esta água que ela imaginava que Jesus iria tirar. Ela não tinha ainda condições, entendimento, não tinha ainda os olhos espirituais abertos para poder entender e ver aquela verdade que Jesus lhe trazia. Ela ainda era cega e também surda espiritualmente. Na sequência, ela ainda, mostrando surpresa, indignação e falta de entendimento, pergunta a Jesus: por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ou seja, você é maior do que Jacó, que bebeu da água do poço, dessa água que nós mesmos bebemos, aquela que fica mais na superfície, que nós tiramos com um balde ou com um outro utensílio, com um cântaro? Como assim você vai conseguir me dar a água viva, aquela que brota no fundo do poço, aquela que sai direto do lençol freático? Como que você vai fazer isso? E nem nosso pai Jacó conseguiu fazer. Ele bebia da água que a gente bebe, que está mais na superfície. Você é maior que ele para pegar uma água mais pura, uma água que vem diretamente da fonte? Indignada com ele e sem entender quem falava com ela, sem entender quem de fato Cristo era. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, falando da água que a mulher falava. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus volta a insistir na questão da água viva, para mostrar para a mulher que aquela água não era uma água qualquer. Era uma água que daria a ela e a qualquer outra pessoa que bebesse condições de não ter mais sede. É claro que nós não estamos falando da sede natural que nós sentimos quando o corpo se desidrata, quando nós transpiramos e ficamos sedentos, aguardando por uma água fresca. A água viva de que ele fala, como eu já expliquei, é aquela que mata a sede da alma. É aquela que nos dá a condição de um dia entrarmos na eternidade e nunca mais termos sede. Na eternidade, como o próprio João, autor desse evangelho, também escreveu em Apocalipse, lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor. Todas essas coisas passaram. Sabemos que se não há morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, coisas que ele elencou para exemplificar, é natural que não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais nenhuma necessidade natural que nós tenhamos que enfrentar. Ainda sem compreender o que Jesus falava, a mulher diz: Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quando ela pede a água para Jesus, nós nos animamos de ouvir, achando que ela compreendeu o significado espiritual das palavras de Jesus. Mas logo, ela acaba por confessar a sua ignorância espiritual, quando ela diz: para que eu não tenha que voltar aqui nesse poço e tirar mais água. Não, não é dessa água que Jesus estava falando. E Jesus
avança na sua conversa com a samaritana, dizendo a ela o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que nós vemos nessas palavras? A mulher pede a água viva para Jesus, mas Jesus primeiro a confronta em sua condição pecaminosa, porque quem vive rotineiramente no pecado, quem está em pecado, não pode beber da água viva. É necessário passar por um processo de preparação. É necessário, na prática, que o indivíduo se arrependa, que ele confesse seus pecados, que ele peça perdão a Deus, que ele assuma um compromisso de mudança, não só interior, mas exterior nas suas atitudes, no sentido de entrar em uma vida de santidade e sair de uma vida de pecaminosidade. Antes de receber a água viva, antes de dar a água viva para aquela mulher, Jesus a confronta no seu pecado. E qual era esse pecado? Essa mulher, ela já teve 5 maridos. Se Jesus toca nessa questão, é porque essa questão estava fora da proposição divina. Quando que essa mulher, hipoteticamente, poderia ter 5 maridos e não estar em pecado? Quando ela fosse, por exemplo, viúva de 5 maridos. Ou numa situação onde o próprio Jesus coloca, em que há a possibilidade de ocorrer um divórcio e um novo casamento, se ela fosse vítima 5 vezes de adultério. Todas as vezes que casasse, sofresse adultério, ela poderia, embora ela pudesse também perdoar, mas ela poderia se divorciar e casar novamente. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala também de uma outra condição que permite que o crente se divorcie e que case novamente sem estar em pecado, tá? Que é quando 2 indivíduos que não são crentes se casam, um deles se converte e o convertido, ele é repudiado pelo que não se converteu, quando o crente é repudiado pelo descrente. O crente poderia, então, o convertido, casar-se novamente. O irmão ou a irmã ficam livres da servidão, é o que diz Paulo. Mas nós vemos que essa não era a situação dessa mulher. Ela provavelmente havia se divorciado por motivos que nós desconhecemos e havia se casado sucessivamente por 5 vezes. E agora, nessa 6ª vez, ela estava com um homem que Jesus fala desse nem é seu marido. Provavelmente era um amante ou até algum cliente com o qual ela mantinha uma relação de prostituição. O fato é que quando Jesus diz isso para ela, ela acaba se surpreendendo e dizendo: Senhor, vejo que é profeta. Ela reconhece que o que Jesus disse é de fato verdade. Mas, no primeiro momento, ela não esboça nenhuma reação no sentido de mudança dessa condição. Ela muda de assunto. O que ela diz? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela sai da conversa. Ela não quer que Jesus continue com o dedo na sua ferida, não continue apontando para ela o seu pecado. Essa mulher, ela sai, não da condição pecaminosa em que ela estava, mas ela muda de assunto para sair da condição de estar sendo confrontada por Jesus no seu pecado. O fato é que aqui ela diz que nossos antepassados adoraram neste monte. E qual é esse monte? Entende-se que este monte, dentro da visão religiosa dos samaritanos, seja o Monte Gerizim. Monte Gerizim, que é conhecido também como Monte da Bênção, nos tempos de Josué, quando houve a conquista da Terra Prometida, e que tem em oposição o Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. E é justamente neste monte chamado Gerizim que os samaritanos, faziam a adoração, enquanto os judeus faziam em Jerusalém. Por isso que ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
O fato é que os judeus tinham conhecimento de todo o Antigo Testamento, da lei, dos escritos e dos profetas, ou da lei, dos profetas e dos escritos, ou seja, da Torá, do Nevlim e do Ketubim. E isso fazia com que eles tivessem a clara noção daquilo que era a vontade de Deus para o local de adoração no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que era em Jerusalém, no templo. E eles, os samaritanos, como eles seguiam o Pentateuco, e eles não se conformavam de não poderem ir adorar em Jerusalém, por não serem considerados irmãos dos judeus de Jerusalém, eles montaram o local de adoração no Monte Gerizim, que era chamado de lugar da bênção desde os tempos de Josué. E eles diziam que o local de adoração era lá, enquanto os judeus diziam que o lugar de adoração era em Jerusalém. E eles estavam corretos, porque era de fato. E nós vamos ver que Jesus diz para ela: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que Jesus quis dizer? Que eles adoram neste monte porque eles não conheciam o que eles, os judeus, conhecem. O que Jesus queria dizer é que eles, samaritanos, conheciam somente os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros, que eram os livros do Pentateuco, ou a Torá, e que vai até um momento em que não havia ainda sido estabelecida a adoração no templo em Jerusalém. Por isso, eles não tinham conhecimento, de fato, do que ocorreu depois dos relatos contidos no Pentateuco, que mostravam que o local de adoração para os judeus era do templo em Jerusalém. Então, é o que Jesus fala, né? Como vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, tá? Vocês adoram no Monte Gerizim, mas vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Por quê? Todo o restante do Antigo Testamento, vocês não conhecem. Vocês não conhecem os outros livros, que os judeus chamavam de livros dos profetas e os escritos. É uma divisão um pouco diferente da que nós, como cristãos, costumamos usar, tá? Parte dos livros proféticos eram incluídos nos escritos, os livros sapienciais, os livros poéticos também faziam parte dos escritos. E havia uma divisão somente em 3 categorias de livro: lei, escritos e profetas. O fato é que Jesus diz que eles adoram ali no monte porque eles não conhecem tudo o que existe, pois a salvação vem dos judeus. Os judeus conheciam todo o Antigo Testamento e conheciam muito bem. Eles eram conhecedores da lei e eles adoravam no lugar certo. Mas Jesus faz algumas ressalvas e diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender o que Jesus quis dizer para a mulher. Quando ele diz está chegando a hora e de fato já chegou, ele faz uma referência direta à pessoa dele mesmo que estava ali. A pessoa de Cristo, do Messias, que já havia chegado, já havia sido anunciado, no caso por João Batista, e também anteriormente pelos profetas, pelo salmista Davi, pelo próprio Moisés, e também pelo próprio Senhor, quando houve a queda do homem no Éden, e ele disse para Satanás: colocarei inimizade entre você e a mulher, no caso Eva, entre o teu descendente e o descendente dela. Você o ferirá no calcanhar, mas ele pisará na tua cabeça. Então, o anúncio do Messias remonta aos tempos do primeiro livro da Bíblia. O fato é que a hora já havia chegado e Jesus já estava lá. E ele diz que também chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e ele
exige que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar, é acreditar, é ter fé naquilo que não se vê. É ter a certeza de que no invisível há muito mais do que os olhos podem ver. Adorar em espírito é crer em Deus, mesmo que você não possa vê-lo. E adorar em verdade tem alguns significados muito profundos aqui. É o fato de adorar o próprio Jesus, que é o Deus vivo, encarnado, o Deus de verdade. É adorar a pessoa certa, a pessoa de Cristo. Porque há muitas pessoas que têm fé, que adoram, mas adoram a coisa errada. Alguns adoram demônios, outros adoram anjos, outros adoram outras entidades que consideram divinas, mas que não é Deus. Então, todas essas pessoas, muitas até sinceras e bem intencionadas, são movidas por uma ignorância, por desconhecerem o que é a verdade. E quem é a verdade? E somente a quem devem adorar. Então, adorar em verdade nada mais é do que adorar a própria verdade, a pessoa de Cristo. Adorar em verdade é adorar aquele que é de verdade, adorar a pessoa certa. E adorar em verdade é também prestar uma adoração da forma correta. Não é nem no Monte Gerizim dos samaritanos e nem em Jerusalém, é simplesmente em todo lugar. Nós que somos cristãos, nós que temos Cristo como Senhor e Salvador, nós temos a nós mesmos como templo de adoração, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em nós. Cristo também disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá estará Ele no meio deles. Portanto, não é necessário um local geográfico físico, uma referência sobre o plano material edificada pelas mãos humanas, para que se faça um local específico de adoração. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, o adorarão em espírito, em todo lugar e em verdade, sabendo a quem devem adorar, a Cristo, sabendo como devem adorá-lo. A adoração não se faz como se fazia, por meio de rituais sacrificiais, aonde animais eram mortos, aonde o sangue era aspergido. Não, os verdadeiros adoradores adoram por meio da confissão de fé no Cristo como seu Senhor e Salvador, através da prática do arrependimento sincero e do verdadeiro, da confissão dos pecados, da santificação e do testemunho de fé praticado por meio da proclamação do Evangelho e também do batismo. Depois de Jesus fazer esta exortação à mulher, explicando da questão da adoração em espírito e em verdade, a mulher disse o seguinte a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus declarou para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então nós vemos que essa mulher samaritana, ela tinha algum conhecimento acerca da pessoa do Messias, daquele que estava por vir, daquele que seria bênção para todas as nações. Afinal de contas, também há no livro de Gênesis diversas passagens em que Abraão é sempre lembrado por Deus da promessa que havia recebido no seu chamado, de que ele seria pai de muitas nações, depois de que dele viria aquele que seria bênção para todas as nações. Figuras que tipificam de uma maneira muito clara e objetiva o próprio Messias. Então ela sabia, ela tinha uma expectativa da vinda do Messias e sabia que quando ele viesse, ele explicaria tudo. Diria de fato como as coisas deveriam ser. E era o que de fato Jesus estava fazendo. Mas ela não havia percebido quem de fato Jesus era. Aquele que havia oferecido para ela água viva. Ainda ela não sabia quem realmente ele era. E então ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa expressão, eu sou,
nada mais é do que uma alusão à autoafirmação ou autoproclamação de Deus para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés pergunta a ele, quando Moisés é orientado a explicar para o povo que aquele que o havia comissionado era o Deus que se chamava Eu Sou o que Sou. Essa expressão Eu Sou para o judeu, não necessariamente para o samaritano, mas para o judeu, era uma forma muito clara do indivíduo, ao se autodeclarar Eu Sou, também estar se autodeclarando como o próprio Deus. E Jesus faz justamente isso diante daquela mulher, mostrando a ela que ele era, de fato, o Messias e também o próprio Deus. Talvez, por ser samaritana, não tivesse um conhecimento profundo acerca dessa autodeclaração, embora a mesma seja encontrada no livro de Êxodo. Portanto, parte do Pentateuco, que também é parte das obras consideradas sagradas pelo samaritano. Nós vamos avançar agora para a segunda passagem desse capítulo, que tem como título Os discípulos voltam da cidade. Lembramos que enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana, ele, de uma forma muito conveniente, havia dispensado seus discípulos para que eles fossem até a cidade comprar alimentos, comprar provisão. Mais do que preocupado em se saciar da fome, Jesus queria ter um momento particular com aquela mulher, para ter uma conversa com ela, para poder se apresentar a ela, trazendo também a ela a salvação, mostrando que ele, como Messias, como Salvador, não veio exclusivamente para os judeus, mas veio para todos. Primeiro para os judeus e depois para os gentios. Então, na seguinte passagem, que tem como título Os discípulos voltam da cidade, nós encontramos as seguintes palavras. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Veja que os discípulos, logo que chegam, eles percebem que Jesus falava com a mulher. E aquilo soou de uma forma estranha para eles, que eram judeus, que, como eu havia dito, os judeus não costumam falar com as mulheres, principalmente publicamente, e um rabino, um mestre, ele é de fato proibido de falar até com a própria esposa em público. Quanto mais ali, no caso, Jesus falando com uma mulher desconhecida e com uma mulher samaritana, povo este que os judeus tanto desprezavam. O fato é que eles se estranham, mas ninguém tem coragem suficiente para questionar Jesus acerca do que ele conversava com ela e por que estava conversando. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram onde ele estava. Nós vemos aqui nessa passagem que a mulher, depois de ter tido um encontro com Jesus, depois de Jesus ter oferecido para ela água viva, depois de ter revelado coisas que só ele sabia, só ela sabia, que ele não sabia, na verdade, mostrando para ela o dom de profecia, ou mais do que isso, a onisciência, mostrando que naquele momento ele sabia tudo a respeito dela, que ela tinha um homem que não era marido dela, mas que ela já havia possuído 5 maridos, mostrando ela em sua condição pecaminosa. Ele trouxe autoridade para si, fazendo essas revelações acerca dela. E logo quando ele afirma, eu sou o Messias, essa mulher, nós vemos que ela é tocada, que ela se sente chamada, que ela se sente comovida. Então, ela deixa o cântaro, vai à cidade e anuncia a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A reação dela é uma reação que todos nós, quando encontramos Jesus, devemos ter.
Ao encontrarmos Jesus, nós temos que sair para todos anunciando quem é Jesus. Ela não tinha ainda plena convicção de quem ele era, mas ela ficou impressionada com as palavras de profecia que ele lhe deu. O fato é que ela foi falar para todos que tinha um homem que sabia de tudo que ela tinha feito e que ela achava que era o Messias. Nós, quando encontramos Jesus, nós devemos contar para todos esta boa nova. Nós devemos repartir este pão que dá vida à nossa alma com todos aqueles que nós encontrarmos, para que eles também possam se banquetear com este bendito prazer. Enquanto ela vai na cidade, os discípulos insistiam com Jesus: Mestre, come alguma coisa. Lembra que eles tinham ido para a cidade, ido para lá justamente para comprar comida. Mas Jesus disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui Jesus mostra que enquanto seus discípulos estavam preocupados em comer, ele tinha uma preocupação maior. Nós vemos que, da mesma forma que a mulher samaritana não tinha o entendimento das questões espirituais, não sabia o que era a água viva, os discípulos também não sabiam de qual comida Jesus falava. Eles ofereciam e insistiam para que Jesus comesse alguma coisa, mas Jesus dizia para eles: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E eles achavam que Jesus tinha recebido ali alguma comida em oculto, que ele já estava talvez alimentado, que ele estava falando também de comida, de alimento convencional e natural. E é quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós vemos que a comida que Jesus pleiteia, aquela que a satisfaz, não é o alimento natural, o alimento convencional, mas é fazer a vontade do Pai. Jesus coloca a vontade de Deus como prioridade frente às suas necessidades naturais. Nós vemos no começo desse capítulo 4 de João que Jesus estava cansado, que ele teve sede e provavelmente ele também tinha fome. Mas ele dizia para os seus discípulos que ele tem uma comida diferente, que ele tem uma comida especial, que ele tem algo para comer que eles não conhecem. Esse algo para comer que eles não conhecem é a capacidade de se satisfazer, de se saciar e de se comprazer fazendo a vontade de Deus, contribuindo para que a obra divina seja consumada. O fato de poder levar a salvação para aquela mulher samaritana desprezada e perdida era muito maior do que saciar a sua fome com comida. Era isso que ele falava para aqueles seus discípulos, que não entendiam, assim como a samaritana que não sabia o que era água viva, eles não entendiam que essa comida de que Jesus falava era uma comida que eles não viam como comida. Era uma comida espiritual da qual eles não se banqueteavam e não conheciam. E Jesus deixa bem claro com essas palavras de que a sua prioridade era fazer a obra do Pai, era fazer a vontade do Pai mais do que saciar a sua fome, a sua própria vontade, as suas necessidades humanas e naturais. Na sequência, Jesus diz o seguinte aos discípulos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, ele está falando de uma comida que os discípulos não conhecem e explica que essa comida é fazer justamente a vontade daquele que havia lhe enviado e concluir a sua obra, é fazer a vontade de Deus. E aí ele fala: olhem, daqui 4 meses vocês dizem que vai ter colheita. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam, porque os campos, eles estão maduros para a colheita. Que
campos são esses? São os lugares por onde eles passavam. E o que estava maduro para a colheita? Era justamente a oportunidade de ver pessoas vindo ao encontro deles. Ver muitos que estavam sedentos pela palavra e ver outros que já eram até convertidos. É ter a capacidade, a oportunidade de se banquetear e de se satisfazer com aquilo que representa a essência terrena ainda do reino de Deus. É ver as pessoas vivendo em uma condição natural, mas sendo habitáculos do Espírito Santo. É ver pessoas convertidas, transformadas, que representam os frutos maduros para a colheita, e isso daria a eles um grande prazer de ver uma obra sendo concluída. Então ele fala: abram os olhos e vejam os campos. A gente imagina uma grande extensão de terra com muitas pessoas podendo dar a eles alegria, podendo mostrar frutos de arrependimento, frutos do Espírito, uma conversão genuína, e isso com certeza daria grande prazer a eles. Na sequência, Jesus diz: aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aqui nós vemos que muitas vezes o que colhe fruto para a vida eterna é aquele que presencia, que testemunha a conversão de um indivíduo que já foi convertido, que já nasceu de novo, que já é uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, esse que testemunha pode não ser aquele que semeou. Este é o que colhe, mas não é necessariamente o que semeia, tá? E aqui nós vemos que devem se alegrar tanto o que semeou quanto o que colheu, mostrando que a obra da evangelização, a construção do reino de Deus, que implica na conversão dos indivíduos, é um processo que vai, muitas vezes, de geração em geração, fazendo com que aquele que semeou, aquele que deu início à obra, não necessariamente vai ver a conclusão da obra. O que semeou não necessariamente vai ser o que vai colher. Mas o fato é que hoje você semeia e alguém vê a colheita. E você, que hoje semeia, pode ser também aquele que vai ver a colheita de um outro que semeou, dando uma ideia de continuidade da obra missionária para a edificação do reino de Deus por meio da evangelização. Nessa mesma temática, Jesus ainda diz: assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ou seja, é o que eu acabei de falar, um semeia e o outro colhe. E eles estavam ali tendo a oportunidade, ao abrirem os olhos, ao contemplarem a extensão dos campos e verem um número significativo de pessoas já convertidas, terem a oportunidade de fazerem uma colheita da qual eles não fizeram o cultivo e a semeadura. Então isso era um motivo de prazer, eles deveriam se alegrar por isso, da mesma forma que se alegrariam aqueles que fizeram esta semeadura. E ele diz: outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ou seja, o trabalho árduo é justamente a semeadura, é a evangelização, é a pregação da palavra, é o ide por todo mundo, levai o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o trabalho árduo. Eles não fizeram esse trabalho, mas estavam tendo a oportunidade de usufruir do trabalho que os outros fizeram. E é importante que nós tomemos essa passagem como aprendizado e como também palavras de motivação, porque muitas vezes nós evangelizamos, nós pregamos, nós nos desgastamos levando o evangelho adiante para todas as pessoas que conhecemos, até onde nós temos voz para falar e até onde o mundo nos permite chegar. E não necessariamente nós vemos aqueles os quais nós evangelizamos dando os frutos de conversão, estando maduros diante de nós. Nós não devemos desanimar, nós não devemos desistir, nós devemos simplesmente evangelizar e aguardar
para que as palavras que nós semeamos sejam objetos da ação divina do Espírito Santo, fazendo com que nas pessoas, aonde elas estiverem em um solo fértil, elas venham a germinar e a frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30 para a glória de Deus. Então nós devemos semear, nós não devemos esperar que nós mesmos sejamos aqueles que vão ter a oportunidade também de colher. Na passagem seguinte, nós vemos também uma continuidade desta passagem de Jesus pela Samaria. É uma passagem curta que tem como título o seguinte: muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Nós vemos aqui a importância do testemunho acerca da pessoa de Cristo. Nós vemos que muitos que estavam naquela cidade, no caso Sicar, creram porque a mulher contou o que Jesus havia feito. Isso nos mostra a importância de darmos o testemunho. A própria Bíblia nos diz que a fé vem de ouvir a mensagem e que a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o nosso testemunho, ele é importante para contribuir para a conversão das pessoas. É o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo quem faz com que os eleitos sejam chamados quando eles ouvem a palavra. Nós devemos pregar. A própria Bíblia nos diz que se não houver quem pregue, como que as pessoas serão chamadas? Então é importante nós fazermos a nossa parte como discípulos de Cristo, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Nós vemos aqui a importância do testemunho daquela mulher na cidade em que ela estava, no local aonde ela vivia, frente às pessoas com as quais ela convivia. Assim, quando se aproximaram dele, de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse à mulher: agora cremos. Disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Não é um Salvador, mas o Salvador do mundo. Eles ali de fato creram. E não foi uma fé inespecífica ou parcial de quem crê em algo sobrenatural. Não. Eles tiveram a fé salvífica, a fé verdadeira que reconhece Cristo como o Salvador. E vemos que essa fé que eles desenvolveram a ponto de confessarem corretamente quem Jesus é, veio justamente da confissão de fé inicial daquela mulher, da samaritana, e foi aprimorada, complementada com o testemunho que eles tiveram da própria pessoa de Cristo, trazendo a sua mensagem, trazendo a sua palavra, permanecendo junto deles por 2 dias. Mesmo que hoje nós não tenhamos Cristo encarnado, a sua vida ministerial, os seus ensinamentos e aquilo que é plenamente suficiente para a salvação, nós temos em nossas mãos. Então, basta que nós façamos aquilo que Cristo nos ordenou e quando disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que esse processo de evangelização e de construção do reino de Deus entre em ação e tenha a sua plena consumação com a chegada, com a volta do nosso Senhor. Preguemos enquanto é tempo, busquemos o Senhor ainda enquanto se pode achá-lo. Cristo está para voltar, e enquanto Ele não vem, nós devemos pregar. Vamos agora para a última passagem deste capítulo, que tem como título: Jesus cura o filho de um oficial. Vamos fazer a primeira leitura da passagem, da perícope, para que a gente tenha uma visão mais ampla do conteúdo que ela traz. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia,
O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Cafarnaum, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Esta passagem nos traz profundos ensinamentos que merecem ser profundamente estudados. Então nós vemos aqui no primeiro versículo, muitos samaritanos daquela cidade, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Vamos entender isso. Ele estava na Judéia e, como nós já vimos no começo do capítulo, estava indo para a Galiléia, Judéia ao sul, Galiléia ao norte, passando por Samaria para ter aquele encontro necessário com a mulher samaritana. Jesus ia da Judéia para a Galiléia até para sair de uma possível perseguição dos fariseus, que ele percebeu quando ele batizava, eram os discípulos quem batizava, e João Batista também batizava, e os fariseus faziam uma espécie de contagem, de auditoria, e via que Jesus e os seus discípulos, na verdade, quem batizavam mais do que João Batista. Para evitar uma perseguição antes da hora, Jesus vai da Judéia para a Galiléia. E vai para a Galiléia também porque nós sabemos que em certa ocasião, depois de seu batismo, ele foi até a cidade de Nazaré, onde ele morava. Jesus era natural de Belém, na Judéia, cumprimento de profecia acerca do seu nascimento. E quando ele já em seu ministério se apresenta em Nazaré, aonde ele morava, diz as Escrituras que lá ele não fez nenhum milagre por conta da incredulidade do povo. Lá ele esteve e quando chegou diziam: ué, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs não estão todas aqui? Ou seja, dizendo, esse daí é um homem comum, como qualquer um de nós, como qualquer outro galileu. Eles não acreditavam que ele fosse um profeta e nem que ele fosse o Messias. Nós vemos que a familiaridade com o sagrado muitas vezes faz com que se banalize aquilo que é santo. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus, tendo dito, afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, tenha talvez por isso também optado por voltar à Galiléia, já que ele não teve um testemunho favorável na cidade de Nazaré, mas teve em Caná, aonde ele fez o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Ele, para dar uma oportunidade para o povo daquela região e não necessariamente para os da cidade de Nazaré, ele retorna até a Galiléia. E nós vemos que ele vai à cidade de Caná, uma cidade aonde os galileus de lá deram-lhe boas-vindas. Por quê? Eles tinham visto tudo que Jesus fizera em Jerusalém na Páscoa. Nós lembramos que na Páscoa Jesus foi até lá, ele acabou por mostrar autoridade, expulsando os vendilhões do templo, virando as mesas dos cambistas, soltando os animais, fazendo alusão àqueles versículos bíblicos que estão no livro de Isaías, que diz: a minha casa
que é casa de oração para todas as nações, foi transformada em um covil de ladrões. E também, expulsando os vendilhões, Jesus estava também cumprindo uma profecia do Antigo Testamento que dizia: o zelo pela tua casa me consumirá. E os galileus, que foram à festa da Páscoa, que viram, dentre outras maravilhas, essas atitudes de Jesus com a sua ira santa no templo de Deus, acabam por recebê-lo, por dar-lhe as boas-vindas. E ele vai justamente à cidade de Caná, aonde já tinha transformado a água em vinho, aonde as pessoas criam e creram na pessoa dele. E nós vemos que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Para que nós tenhamos uma ideia geográfica, Caná e Cafarnaum ficam a uma distância de mais ou menos 30 quilômetros, um pouquinho mais de 30, entre 34 e 35 quilômetros, tá? E nós vemos que quando o oficial ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Nós vemos nessa atitude um ato de amor e de fé. Nós vemos também um gesto de humildade. Nós vemos esse homem que era um oficial do rei. De que rei? Do rei Herodes Antipas. Herodes Antipas, que reinava na Galileia, que havia também matado por decapitação João Batista, por conta da oposição que ele fazia do relacionamento de Herodes com Herodias, que era a sua esposa, mas que era também a sua cunhada, casada com seu irmão Felipe, e também sua sobrinha, filha de um outro irmão que não o próprio Felipe. Por conta disso, Herodes acaba por decapitar João Batista. E esse homem era oficial do rei Herodes. Este homem estava com um filho enfermo à beira da morte em Cafarnaum. E esse homem, dada a necessidade, a urgência de se fazer uma intervenção diante da enfermidade do seu filho, um homem que provavelmente tinha acesso à corte do rei, pois era um oficial que vivia na intimidade do palácio, que deveria ter posses, que deveria ter recursos, que deveria ter acesso aos melhores médicos e que provavelmente já deveria ter empreendido os esforços e os recursos para que todas essas facilidades fossem utilizadas. Mas quando nada disso funciona, ele tem que buscar algo maior, algo em que no mundo e nos homens ele não poderia encontrar. Ele já havia ouvido falar de Jesus, sabia que Jesus estava ali, tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, e nós vemos que esse homem, que era uma figura importante, ele vai até Jesus, correndo o risco de talvez fazer uma inimizade com Herodes, que já não gostava de João, que sabia de Jesus, que mais tarde Jesus vai chamá-lo de raposa. Esse homem que estava com o filho à beira da morte, colocou a vida do filho como prioridade. Ele se despiu da sua identidade, da sua vaidade e foi suplicar para Jesus. Ele ali deixou de ser um oficial e passou a ser um pai angustiado, entristecido, ansioso e foi se colocar de forma suplicante aos pés de Jesus. Nós vemos que esse homem faz aquilo que é certo. Ele vai em busca de quem pode resolver aquele problema. Nós vemos que ele busca a pessoa certa. Ele faz da forma certa, com humildade, suplicando, indo até Cristo. Mas nós vemos que esse homem, apesar de ter fé porque procura Jesus, a sua fé não era uma fé que exprimia de fato quem era Jesus. Nós vemos que ele cria que Jesus poderia curar o seu filho, por isso foi procurá-lo. Mas nós vemos, na sequência, que Jesus diz o seguinte:
Quando o homem suplica, dizendo que fosse até o seu filho que estava à beira da morte, nós vemos que esse homem, ele entende que Jesus deveria ir até aonde o filho estava. E ele coloca que o filho estava à beira da morte, denotando uma urgência nessa ida. Digo que talvez ele não tivesse uma fé que exprimisse de fato o tamanho de quem Jesus é, porque apesar de buscar Jesus e crer que ele podia curar, ele estava aflito, com medo de que seu filho morresse. Será que ele não sabia que Jesus era não só capaz de curar, mas também de ressuscitar? Se ele foi até lá suplicar, procurar para que Jesus fosse curar o seu filho, fosse a Cafarnaum, será que ele não sabia que Jesus também era capaz de curar à distância? Nós vemos ao longo dos evangelhos que Jesus não só vai curar esse rapaz que estava enfermo em Cafarnaum e Jesus em Caná, fazendo uma cura à distância, como cura também o servo do centurião, cura também a filha da mulher cananita que estava endemoniada, cura também alguns leprosos que chegam até ele e ele não precisa nem tocar. Ele simplesmente diz: vão se mostrar ao sumo sacerdote, para que ele testifique de que vocês estão curados. Este homem não sabia que Jesus tinha a capacidade de curar com um simples falar. Na sequência, Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aqui, Jesus testa a fé, não só do oficial do rei, mas de todos que estavam ali. Porque ele diz: vocês, no caso, eram de todos os galileus que estavam ali, que conheciam as histórias, as narrativas do Antigo Testamento, que conheciam os profetas, que viram e conheceram os feitos de Elias, de Eliseu, os milagres que esses dois operaram. Mas o fato é que Jesus testa a fé deles e provoca eles, dizendo que se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. É uma fé que depende de manifestações exteriores para poder se confirmar. E o oficial do rei diz para Jesus: Senhor, vem antes que meu filho morra. Ele mostra assim o desespero de saber que Jesus pode curar enquanto está vivo, mas será que ele é capaz de curar depois de morto? Será que ele é capaz de ressuscitar quem já perdeu a vida? Nós vemos que essa aflição dele mostra que ele não crê que Jesus poderia ressuscitar o seu filho. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus diz aqui, pode ir, isso nos faz lembrar das palavras de Deus Pai, no relato da criação, quando ele diz: haja luz e houve luz. Quando Cristo diz, pode ir, o seu filho continuará vivo, nós vemos aqui o poder das palavras de Cristo se equiparando ao poder das palavras do próprio Criador quando fez a luz surgir com um simples falar. Há uma analogia, um paralelismo entre essas duas passagens, mostrando que o mesmo Deus Criador do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, do capítulo 1, é o mesmo Deus que estava ali diante do oficial do rei. E quando Jesus diz, pode ir, o seu filho continuará vivo, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aqui ele mostra a fé, porque ele não questiona, ele não hesita, ele simplesmente vai. Vai com a convicção de que aquelas palavras que Jesus deu iriam se cumprir. E nós vemos na sequência, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, à 1h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram eles e todos os de sua casa. Nós vemos que
na medida em que ele se encaminha para a sua cidade, ao encontro do seu filho, na sua casa, de Caná para Cafarnaum, a 30 e poucos quilômetros de distância, vem um sinal de confirmação. Nós vemos que este sinal, esse encontro do homem com o seu servo, se dá no dia seguinte, pois a febre do menino deixou à 1h de ontem. Nós vemos nessa passagem, por essa parte da narrativa, que ele provavelmente deixou para partir no outro dia, talvez já fosse noite, e ele quisesse, por uma questão de conveniência, de segurança, ir no dia seguinte. E nós vemos que este ato de esperar até o dia seguinte mostra que ele de fato creu nas palavras de Jesus. E chega um sinal confirmatório, vindo os servos ao encontro dele, dizendo que o filho havia melhorado e que a febre havia o deixado ontem, à 1h. Nós vemos que o próprio oficial reconhece que a hora em que o filho melhorou, porque a febre o deixou, foi o mesmo momento, a mesma hora em que Jesus disse: o seu filho continuará vivo. E assim ele creu, e creram todos da sua casa. Nós vemos aqui que ele, quando faz essa associação entre as palavras de Jesus e o momento que se deu a cura, ele também dá um testemunho para muitos que estavam ali acerca do que aconteceu, acerca do milagre que Jesus operou. E ali, este milagre testemunhado e testificado faz com que não só ele creia, mas com que também os da sua casa passem a crer e também possam assim se converter. Nós vemos aqui que Jesus opera uma cura à distância e faz uma cura miraculosa, pois não é algo que ocorre de uma maneira progressiva e gradual, não. A 1h ele falou: o seu filho continuará vivo, e a 1h a febre o deixou. Esta cura que se deu à distância, de uma forma completa e instantânea, é o que a caracteriza como de fato um milagre, por não ser uma cura gradual e progressiva, mas instantânea e completa. Isso mostra que de fato o poder de Deus, o poder de Cristo, opera em todos os lugares. A sua palavra, depois de liberada, ela se cumpre em qualquer lugar. Não há dia, não há hora, não há lugar aonde a força do poder divino possa chegar e milagres operar. E nós vemos que através desse milagre veio uma conversão sincera, uma fé verdadeira no próprio oficial do rei, uma fé que também foi desenvolvida em todos da sua casa. Esse testemunho, este milagre, mais do que fazer a doença mais do que fazer com que a doença fosse eliminada e com que o indivíduo não viesse a perecer, ela serviu para fazer a fé de muitos se estabelecer. E por fim é dito: esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Nós lembramos justamente do primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho. Este, a cura do filho do oficial do rei, é o segundo. O terceiro é a cura do deficiente do tanque de Betesda. O quarto é o andar sobre as águas. O quinto é a primeira multiplicação dos pães. O sexto é a cura do cego no tanque de Siloé. E o sétimo é a ressurreição de Lázaro. Esses são os milagres que João escolhe para desenvolver ao longo do seu evangelho a tese de que Jesus é Deus. E a cada capítulo que nós aqui estudamos, eu espero que você tenha a oportunidade de ter um conhecimento mais profundo acerca da pessoa de Jesus, de poder ver nele a pessoa do próprio Deus Criador, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui representado pela pessoa do Filho, e saber que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, saber que Ele não foi um grande profeta,
não foi um sábio, não foi um espírito iluminado, não foi um ser de luz, não. Ele foi o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que é o único que pode nos dar a vida eterna. Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva de hoje, do capítulo 4 do Evangelho de João. Antes de me despedir e de fazer uma oração em agradecimento, eu quero aproveitar para lembrá-los do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro eu lancei em dezembro de 2023 e é fruto de um trabalho de 5 anos e meio que desenvolvi como parte da capacitação para o meu Ministério de Cura. Para aqueles que não me conhecem, no dia 8 de janeiro de 2018, eu tive um chamado de Deus, aonde fui comissionado para desenvolver um Ministério de Evangelização Global. E paralelamente e secundariamente a esse Ministério de Evangelização, fui também comissionado para desenvolver um Ministério de Cura. E para o desenvolvimento desse Ministério de Cura, Deus me proveu diversas vivências no plano espiritual, aonde recebi a instrução e a capacitação para o desenvolvimento do meu ministério e compilei e sistematizei os conhecimentos que Deus me deu ao longo desse livro. Aqui você vai encontrar um tratado teológico cristocêntrico, um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Vai entender por quê que as energias dos maus sentimentos podem nos fazer adoecer e por quê que as boas energias dos bons sentimentos, das orações, das cores, das notas musicais podem nos aliviar e também nos trazer saúde e até nos curar. Se você estiver interessado, você pode acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, ou pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Obrigado. Vamos fazer a nossa oração de encerramento antes de nos despedirmos. Pai, eu lhe agradeço mais uma vez pela iluminação que me concedeu, por meio do teu Espírito Santo que me trouxe o entendimento e a revelação precisa das tuas palavras, daquilo que é a tua vontade para o nosso saber. Agradeço também pela inspiração que me deste por meio do teu Santo Espírito, que me trouxe a capacidade de compreender aquilo que li e de transmitir aos que me ouvem o significado da tua palavra. Peço, Senhor, que mais oportunidades como essa venhamos a ter, para que possamos assim glorificar o teu nome, glorificar o nome de Cristo e fazer com que a tua palavra seja levada a todos os povos. É o que eu lhe peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para fazer a exposição do capítulo 5 do Evangelho de João. Se tivermos uma live no meio da semana, eu também deixarei os avisos nas nossas redes sociais para que os que tiverem disponibilidade e interesse possam participar conosco. Obrigado a todos mais uma vez, fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Tenham uma boa noite, obrigado, até logo, amém.